Continuando nossa reflexão sobre como construir o nosso relacionamento com Jesus, eu quero rever o que vimos até aqui. Já refletimos que fomos criados por Deus e para esse relacionamento. Fomos criados para a comunhão, ou seja, criados para nos relacionarmos com Jesus. Vimos ontem que existe algo que pode acabar com essa relação e esse algo é o pecado. O pecado é uma barreira que já foi vencida pelo sacrifício de Jesus na cruz em nosso favor. Por isso temos livre acesso a Ele e finalmente podemos nos relacionar com Cristo. Hoje eu quero meditar sobre a necessidade que temos de abandonar nossa vida de pecado através do arrependimento. O arrependimento é o ato de abandonar a vida de pecados para definitivamente vivermos um relacionamento verdadeiro com Jesus. Arrependimento tem a ver com mudança. A palavra aqui no grego é metanoel, mudança de mente. É preciso que haja uma mudança de mente, de rumo. É preciso voltar atrás. Contudo, o arrependimento é uma atitude decorrente da obra convencedora do Espírito Santo, em que o arrependido reconhece o seu pecado, se entristece pelo pecado, confessa o pecado e abandona o pecado. Uma história bíblica que ilustra bem esse processo de arrependimento é a parábola do filho pródigo, que está registrada em Lucas capítulo 15, versículos de 11 a 24. É a história de um homem que tinha 2 filhos. O filho mais novo chegou a seu pai e pediu toda a sua parte da herança e foi para distante, viver a seu modo, desperdiçando todos os seus bens. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome na região e ele acabou passando necessidade, até que conseguiu um emprego como cuidador de porcos. O relato conta que ele desejava comer da mesma comida que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Até que ele caiu em si, como se a ficha tivesse caído. E ele reconhece seu pecado. Ele reconhece que pecou contra Deus e contra seu pai. Ele não apenas reconhece, mas ele se entristece pelo seu pecado. Ele mesmo diz que não é mais digno de ser chamado filho. Além de reconhecer e se entristecer, o filho pródigo confessa seu pecado. Com suas palavras, ele diz, eu pequei. E por fim, ele decide voltar até seu pai. Ou seja, ele abandona o seu pecado. Ele volta nem que fosse para ser como um dos empregados do seu pai. E ao se aproximar da sua casa, ele avista o pai, o esperando de braços abertos. E este mais do que depressa orienta seus servos a prepararem um grande banquete em comemoração à volta do seu filho para casa. Assim como Deus, o Pai perdoou o filho. Como lemos em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus tem perdão para aquele que confessa. O pai também restituiu o filho na sua família, deu-lhe roupas novas, calçados novos e um anel no seu dedo, marcas de um pai que recebe um filho de volta para sua casa. O pai se alegrou com o filho e, além de perdoá-lo, restituí-lo em sua família, ele prepara uma festa. E é exatamente assim que Deus faz conosco. Ele está sempre pronto a nos perdoar. Ele nos faz seus filhos, como nós lemos em João capítulo 1, versículo 12. Olha, está escrito nesse texto. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Somos filhos quando o recebemos e cremos em seu nome. Somos filhos quando de fato abandonamos o pecado e passamos a viver um relacionamento com Jesus. E sabe o que acontece? Deus se alegra com o nosso arrependimento.
Lucas capítulo 15, versículo 7 diz: Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Contudo, é importante fazer um alerta. Não é porque Deus nos aceita sempre que nos arrependemos que podemos então pecar à vontade. Veja que o abandono do pecado foi fruto do arrependimento. E isso deve servir de motivação para nunca mais pecarmos, pois o pecado destrói o nosso relacionamento com Jesus. Mas o verdadeiro arrependimento é a base para a construção de um relacionamento sólido com Cristo. Portanto, reconheça seu pecado. Busque o verdadeiro arrependimento. Confesse a Deus. Confesse a todos a quem você também ofendeu. Faça restituição se for o caso, mas abandone suas velhas práticas e eu lhes dou a mesma garantia que Deus promete. Ele o perdoará e o seu relacionamento com Jesus ficará cada dia mais fortalecido, tornando sua vida uma vida melhor.